Olá, pessoal. Meu nome é Aila Rebouças. Eu vou ser a professora de vocês na disciplina de estágio 4. Espero que possamos aprender muito juntos nessa disciplina. Bem, gente, eu vou estar aqui apresentando para vocês o material que está lá na plataforma com relação ao estágio supervisionado 4. Então, eu vou mostrar algumas partes desse material, alguns documentos que vocês vão ter acesso. E aí a gente vai conversando, né, tanto pelos fóruns, quanto por chat ou por e-mail, para tentar definir bem direitinho o estágio de vocês. Então, primeira coisa, né, eu quero que vocês realmente se sintam muito bem-vindos nessa nova etapa do estágio, né, que vocês possam realmente aprender, estar aprendendo na prática, né, com essa disciplina, né, tanto no ambiente de estágio quanto aqui na plataforma com nossas interações, tá? Então, é importante lembrar que a partir do estágio 3, né, vocês, além de poderem estar atuando em escolas, vocês também podem estar atuando em outros tipos de organizações, certo? Organizações governamentais, empresas privadas, né? Então, não existe aquela restrição de estar atuando apenas na educação básica, né? Então, no estágio 4, vocês podem diversificar o tipo de atuação. Então, uma das atividades previstas, por exemplo, é a aplicação de recursos educacionais no ambiente escolar, né? Então, você seleciona um recurso educacional que você acha interessante, faz algumas aplicações desse recurso lá, não obrigatoriamente tendo que dar aula sobre computação, né? Você pode pegar um objeto de aprendizagem que você acha interessante para ensinar matemática, conversar com o professor de matemática, fazer seu estágio em cima do uso daquele recurso lá, tá? Você também pode desenvolver softwares educacionais dessa disciplina, alguma solução de educação à distância, quer fazer um sistema para EAD, ou então você quer criar uma nova metodologia para fazer um curso à distância. Então, isso é um tipo de atividade que você pode desenvolver também, desde que tenha também um professor orientador, né, além de um supervisor de estágio, né, para esse tipo de atividade, tá certo? Outra coisa também é atuar como docente, né, na educação, no ensino básico, no ensino técnico profissionalizante, tá? Ou como tutor, apoio técnico, docente em algum curso EAD, isso também é uma atividade que também está contemplada aqui no estágio 4. Uma outra sugestão é atuar no desenvolvimento ou gerência de recursos computacionais sem fins educacionais. Então, digamos, você vai estagiar numa empresa de desenvolvimento de software, tá certo? Ou de gerência de TI, de gestão de TI. Porém, né, se você for fazer esse tipo de coisa, se não tiver um fim educacional, né, você teria que incluir como estágio 4 um curso, né, um momento de capacitação de recursos humanos. Então, você pode dar um curso na UFPB ou em outro ambiente mais promovido pela UFPB, onde você ensine algo relacionado ao que você está utilizando lá nesse desenvolvimento, nesse estágio que você está fazendo, tá certo? Dar palestras, né? Então, você pode estar dando cursos ou palestras, isso também ser contemplado como parte das atividades do estágio 4. Só que uma coisa muito importante é que tudo isso tem que estar lá cadastrado no menu estágio do SIGA, né? Então, nessa disciplina, a carga horária vai ser de 60 horas, certo? E aí a gente lembra que pelo menos 24 horas tem que ser na instituição de estágio, né? Então, dessas 60 horas, você pode ter tempo de preparação, de escrita do relatório, mas tem que ter 24 horas num ambiente diferente, né? Onde, no ambiente onde você está dando esse curso, né? Ou então na escola onde você está atuando, onde você vai aplicar algum recurso educacional que você produziu, né? Então é importante lembrar isso daí também. E aí, para isso, né, você tem que lembrar que, além de estar aplicando em si, é importante planejar bem essa aplicação, né? Então, é importante entender no início quais são as atividades que você realmente vai desenvolver no estágio, né? Então, eu quero fazer um curso disso, ou eu quero criar um objeto de aprendizagem para ensinar tal conteúdo. Então, você precisa de um tempo para isso. Você precisa conhecer o contexto, onde você vai atuar. Se eu quero fazer um software para alfabetização, eu preciso conhecer como é que as crianças de alfabetização são, né? Assistir algumas aulas de repente para conhecer esse ambiente onde você quer atuar. Aí você vai analisar a realidade desse ambiente e elaborar um plano de atividades. Então, nesse primeiro mês, a ideia é realmente definir bem esse plano de atividades.
Além disso, né, vocês vão ter que tentar compreender essas tecnologias que vão se adequar a esse ambiente de estágio onde você está inserido. Então, digamos, eu não conheço esse software com que eu vou trabalhar, então você também tem que separar um tempo para compreender melhor essa tecnologia que você quer utilizar. E aí você pode também utilizar essas ferramentas através de práticas pedagógicas interdisciplinares. Então você vai ter que pensar, eita, como é que eu ensino computação, ensino algo relacionado à informática no meio do ensino de outras disciplinas, né? Então isso é algo que também pode ser pensado nesse ambiente, além do momento em que você está aplicando de fato, né? O teu estágio está ensinando, está na sala de aula ou está na empresa, né? Então é importante estar pensando nisso daí. Além disso, você tem que lembrar que você também pode atuar como um agente integrador, promovendo a acessibilidade digital. Então, você pode ser aquela pessoa que ajuda os professores que não entendem nada de informática a utilizarem a informática lá na escola. Então, isso é algo bem importante. Além disso, você pode estar pensando em propor soluções, coordenando e avaliando projetos de ensino-aprendizagem através da utilização do computador. Então, bolar um projeto que possa integrar até várias disciplinas, com vários momentos de encontro, onde se esteja usando o computador, tanto para ensinar a computação como não, ou onde não se use o computador, mas que se ensine a computação, né, como com atividade de computação desplugada, né? Além disso, você pode estar especificando, avaliando e desenvolvendo algum material instrucional digital, né, um simulador ou um vídeo com interação, algum tipo de software que realmente ajude alguém a aprender, tá certo? E também tem que lembrar do tempo para elaborar o relatório, né, onde no relatório você vai dizer o que é que você aprendeu, o que é que você observou no seu ambiente de estágio, o que é que foi bom, o que não foi tão bom, como é que você planejou tudo isso e como de fato foi executado, né? E isso é bem importante. E além disso, a gente tem que lembrar do tempo de socializar sua aprendizagem, né, aqui, né, nessa nossa plataforma, para que todo mundo possa aprender com a experiência de estágio dos outros, né? Embora estejamos distantes, é importante que a gente se reúna nesse ambiente virtual e possa compartilhar nossas experiências. Tá certo? Então aqui está o meu e-mail, né? Eu espero que vocês entrem em contato aqui pela plataforma, mas quando necessário podem entrar em contato também por e-mail, né? Aqui está a minha matrícula SIAP, tá? Então, gente, olha, aqui na plataforma vocês vão encontrar aqui essa área, esse fórum para avisos, né? Onde eu vou estar passando algumas informações importantes para vocês. Eu criei também um fórum de dúvidas. Eu compartilhei com vocês o regulamento dos estágios da licenciatura em computação, porque é importante que vocês saibam o que é que eu posso e não posso fazer nesse estágio. Então, quem define direitinho suas obrigações, a minha obrigação também como professora de estágio, é esse documento. Então, esse documento também está aqui na plataforma para vocês consultarem. Então, eu vou começar aqui mostrando para vocês como vai ser essa primeira unidade. Então, nessa primeira unidade, né, a gente vai elaborar o plano de atividade de estágio e vai cadastrar esse estágio no SIG. Então, essa etapa é fundamental. Mas é muito importante que antes de cadastrar o estágio no SIGA, a gente possa discutir as atividades aqui no Moodle, tá certo? Então, aqui a gente vai discutir como é que a gente vai elaborar esse plano de atividade de estágio, né, que vai ser executado como parte das atividades de vocês do estágio 4. Então, vocês provavelmente vão visitar as escolas, né, então lembrar que tem que ser as escolas ou outro tipo de instituição que tem que ter convênio com a UFPB. Então, aqui vocês podem ver um link das instituições que têm convênio com a UFPB. Lá no SIGA vocês também têm acesso a isso, né? Em geral, escolas do estado, elas vão ter convênio com a UFPB. Então, é um lugar mais tranquilo para se desenvolver vários tipos de atividades, certo? Se seu estágio for em uma escola, né, não esqueça de levar essa carta de apresentação, tá? Que está disponível aqui. Então, aqui eu estou mostrando para vocês. Eu fiz uma carta com os nomes de cada um de vocês, assumindo que a maioria vai realmente preferir estagiar na escola, tá? Se alguém precisar de uma carta diferente, para algum outro ambiente diferente que seja conveniado com a UFPB, vocês entrem em contato comigo que eu posso preparar também, tá certo?
E aí, durante essa visita, você tem que definir sua lista de atividades junto com quem vai ser seu supervisor. Então, defina uma lista breve de atividades mesmo, com tópicos, tá certo? E aí, essa lista tem que ter suas atividades principais, né? Que vão ser suas ações principais. E aí, é importante e fundamental que vocês participem desse fórum aqui para discussões sobre a lista de atividades. Então, cada um de vocês vai ter que postar qual é sua lista de atividades, tá? Então, isso aqui é um fórum que faz parte da avaliação também da disciplina. E aí, nesse fórum, eu até coloquei aqui, olha, nesse fórum cada um deve falar brevemente sobre as atividades que desempenhou nos estágios passados e incluir sua lista de atividades. Então, aqui é o momento de você partilhar o que é que você fez nos semestres passados e o que é que você vai fazer esse semestre. De repente, você pode dizer, eu atuei nessa escola, ensinei nessa disciplina, e nesse semestre eu vou atuar em uma outra disciplina. Aqui está a minha lista de atividades. E aí, você vai colocar a sua lista de atividades. Aqui eu coloquei quais são os tipos de atividades que um estagiário de computação pode ter. Então, aqui tem aquela lista que eu comentei com vocês há pouco, né? Que ele pode atuar ensinando, utilizando recursos computacionais, como tutor na EAD e várias outras coisas, tá? E aí, exemplos de atividades para a listinha que vocês vão colocar são essas daqui, certo? Então, reflexões sobre o ensino de informática e computação no ensino infantil, ou fundamental ou médio. Então, depende de onde você vai estar atuando, então você pode adaptar essa atividade daqui. Então, vou refletir sobre o ensino de computação nesse ambiente, ou o ensino de matemática usando computação nesse ambiente, o ensino de português usando o apoio da informática nesse ambiente, né? Então, é um exemplo de um tipo de atividade que você pode colocar aqui. Outro tipo pode ser reflexões sobre o uso de TI para apoiar o ensino de diversas disciplinas. Então, como é que eu uso recursos de tecnologia da informação e comunicação para apoiar diversas disciplinas? Essa reflexão pode fazer parte das suas atividades. A observação em sala de aula pode ser também parte das suas atividades. Então, vou assistir algumas aulas disso, dessa disciplina, também é uma atividade interessante. A elaboração do teu projeto de intervenção. Então, vocês vão ter atividades aqui para enviarem planos de aula e um projeto multidisciplinar englobando as aulas que vocês vão preparar, né? Isso no caso de atividades em escolas, tá certo? Então, é importante ter esse plano de aula, ou esse plano de atuação, se não for numa escola, se for em outro ambiente, esse plano de atuação nesse outro ambiente onde você vai atuar, tá certo? Então, isso é fundamental. Uma atividade também de intervenção em sala de aula, então você vai dizer o que é que você vai fazer, um exemplo, vou dar aula disso, disso, ou vou, como se diz, vou apoiar o professor de português em aulas sobre isso, isso e isso. Então, isso vai ser outra atividade que você vai colocar na sua listinha, tá? E aí também a produção do relatório, que é uma atividade que eu creio que vai estar na maioria dos planos de atividade de estágio de vocês, tá certo? Então aqui é só uma dica de como vocês podem pensar na listinha de atividade de vocês. Aí uma vez que você pensou, você vai postar lá no fórum, nesse fórum daqui, a sua listinha de atividades junto com sua experiência nos estágios anteriores, tá certo? E aí depois disso, depois que eu aprovei nessa lista de atividades, então é importante que vocês façam isso o quanto antes, porque aí eu posso dar esse feedback para que vocês tenham tempo suficiente para cadastrar essas atividades lá no SIGA. E aí depois disso, aí eu peço para que vocês cadastrem o estágio de vocês no SIGA. E aí tem esse passo a passo docente aqui, que é uma pasta com alguns arquivos preparados pela coordenação de estágios do curso, né? Alguns desses arquivos são esses. Então, tem esse aqui do passo a passo no SIGA, que aí vocês têm que olhar com muita atenção. Então, aqui está lembrando que você só deve cadastrar no SIGA depois que o professor orientador do estágio liberar seu plano de atividades. Então, uma vez que eu diga, tá ok, né, pode cadastrar lá no fórum mesmo, então você vai e cadastra lá no SIGA esse seu estágio, certo? Então, a coordenação de estágio não vai aceitar estágios cadastrados sem essa liberação, porque nós, professores, vamos passar essa lista dos alunos que já tiveram essa listinha cadastrada, validada por nós, tá certo? Então, aqui tem o passo a passo, vocês podem olhar com calma. Esse material tá aí no SIGA também. Então, aqui vocês vão colocar o nome da instituição concedente, o CPF, CNPJ, essas outras informações, né? E aí, você vai selecionar qual é o convênio de estágio onde você está, né? Tem o convênio do Estado da Paraíba e outros convênios lá.
Vocês vão preencher as informações de estágio, então qual a disciplina? O estágio 4, né? E aí, uma vez que vocês selecionam, tem que colocar a carga horária semanal. E aí, nessa nossa disciplina, vocês têm que lembrar, né, uma disciplina de 60 horas, que seriam 4 horas semanais, tá? Mas vocês vão pensar qual é o tempo que vocês vão passar na instituição mesmo. Então, na instituição mesmo, vocês têm que colocar de forma que vocês, daqui para o final do período, vocês consigam ter pelo menos 24 horas na instituição, né? Eu sugiro colocar pelo menos essas 4 horas semanais, né? Mas vocês podem colocar menos, né? Porque vocês têm que colocar o tempo exato que vocês, assim, o tempo previsto para passar de fato naquele ambiente de estágio, tá certo? Então, porque a gente lembra que a carga horária total é 60 horas, mas dessas 24 tem que ser no ambiente de estágio mesmo, então na escola ou instituição onde vocês vão estar atuando, tá certo? Outra coisa, lembre de colocar na data de início do estágio a data em que você de fato está iniciando. E aí lembre que se você começou atrasado, então você tem que colocar mais horas, né, nas horas semanais para que consiga contemplar essa carga horária mínima, tá certo? E aí, professor orientador, a professora orientadora da disciplina sou eu, né, a Ilha Débora Dantas de Souza Rebouças, tá certo? E aí o supervisor vai ser a pessoa que vai te acompanhar lá. Caso ele não esteja cadastrado, você vai precisar cadastrá-lo também, seguindo esse passo a passo aqui do SIGA. E aí na vigência você coloca a data de início e na data de fim coloca o dia 6/6/2019, segundo vocês podem ver aqui, tá certo? No plano de atividades vocês vão colocar essa listinha de atividades que vai ser validada, que é essa lista que vocês vão mandar lá na atividade do Moodle, naquele fórum lá. Então, uma vez que eu disse, tá ok, então, coloquei uma avaliação lá, né, porque eu vou ter que avaliar, já que vai ser uma atividade para nota, então vocês já pegam essa atividade que já foi avaliada e colocam essa lista, só a lista de atividades mesmo, lá no SIGA, tá certo? E aí vocês vão visualizar depois as informações de estágio, vão colocar a senha de vocês, confirmar. E aí o que é que vai acontecer? No estágio ele vai ficar com essa situação de aguardando a assinatura. Então vocês vão pegar esse termo de compromisso de vocês, visualizar esse termo de compromisso, vão imprimir, assinar o de vocês e pedir para no local de estágio, né, uma pessoa responsável pela unidade concedente, então pela escola, uma diretora da escola, por exemplo, que ela assine o teu termo de compromisso de estágio. Uma vez que você assinou e você pegou a assinatura do local do estágio, você vai digitalizar esse teu termo de compromisso, tá certo? E colocar ele lá no Moodle. Então vai ter uma atividade dos TCEs digitalizados, onde você vai colocar essa tua atividade, esse teu TCE já com as assinaturas. E aí, uma vez que eu recebo esse TCE lá no Moodle, eu vou providenciar a assinatura do coordenador de estágios, da licenciatura em computação, e vou deixar disponível para vocês o documento com a assinatura do nosso coordenador de estágio. Uma vez que vocês peguem esse documento assinado, que vai estar numa pasta de upload lá no SIGA, vocês vão fazer o upload na verdade, uma vez que vocês pegarem na pasta, vai ter uma pasta lá no Moodle, na verdade, já com a assinatura do coordenador de estágios. Então, quando eu receber de vocês, coletar a assinatura com o coordenador de estágios, eu vou colocar nessa pasta e aí vocês vão pegar o de vocês e fazer o upload no SIGA da versão com todas as assinaturas, tá certo? Para que assim o estágio de vocês fique ativo. E aí a gente vai tentar fazer isso ao longo desse mês de fevereiro, que é um mês curtinho, mas que tem que ter todas essas fases, tá certo? Então, uma vez que vocês fizeram isso, cadastraram, pegaram essas assinaturas, né? Então vocês estão com o estágio ativo e aí já vão planejando em detalhes a atividade de vocês, né? Vão conversando com o professor para pensar direitinho em detalhes nessas atividades, porque no plano vocês só disseram a lista de atividades bem breve. E aí vocês vão detalhar esse planejamento de vocês num documento que vai ser entregue na segunda unidade, na segunda etapa dessa disciplina, tá certo? Caso você queira pedir algum aproveitamento de experiência, então você vai ver lá no documento do regulamento de estágio que existem algumas situações em que você pode aproveitar
a tua experiência. Então, se você é um professor que está atuando agora na educação básica, já atua há mais de um ano, né, na área de ensino de computação, né, ou que tenha documentos, planos de aula, né, que tenha projetos pedagógicos em que você use a TI no ensino, se você tenha comprovações disso, você pode pedir um aproveitamento de experiência profissional, tá certo? E acrescentar todos esses documentos para que a gente possa tentar fazer o aproveitamento da experiência profissional. Isso também é outra possibilidade, tá certo, gente? Então, essa área daqui, né, apresenta primeiro a pastinha com o passo a passo para poder fazer o cadastro no SIGA, então tá aqui. Aqui vai ser a atividade dos TCCs digitalizados, que vocês só devem enviar depois da atividade do fórum. Então a atividade do fórum tá aqui, é nela que a gente vai discutir a lista de atividades, porque a ideia não é só validar a lista de cada um de vocês, é que vocês possam partilhar também com os colegas quais são as listas, quais são as atividades que vocês estão desempenhando, porque isso é uma forma até de dar ideias para os outros, né, sobre os tipos de atividades que podem ser feitas, tá certo? Nesse lugar aqui vocês podem baixar a carta de apresentação, certo? De vocês, que deve ser levada para a escola, e é isso, tá? Então, considerando isso daí, então a nossa primeira unidade está definida, então o primeiro passo é conversa, vai lá na escola, define onde você vai trabalhar, ou vai na outra instituição onde você está pensando em atuar, né, que é uma instituição que tem convênio com a UFPB, e aí tenta ver alguém que vai te orientar, vai ser teu supervisor, e tenta bolar essa lista de atividades com base naquela lá do fórum, tá certo? E aí preenche logo esse fórum quanto antes, daqui para a semana que vem, se possível, para que a gente tenha, para que eu já possa validar essa lista de vocês e vocês possam preencher o TCE de vocês, o termo de compromisso de estágio, e enviar nessa atividade. E, seguindo o passo a passo do SIGA, já cadastrar no SIGA, tá certo? Gente, com relação ao plano de ensino da disciplina, só em linhas gerais, né, aqui está a ementa da disciplina, né, então vocês vão estar atuando, né, em geral, num ambiente educacional, tá certo? E aí vocês têm que fazer alguma atividade que seja compatível com o perfil profissional da licenciatura em computação, tá certo? E aí tem que ter reuniões com um professor responsável e um supervisor. Então, a gente pode ir conversando, né? A gente pode marcar também horários, né, usando Skype, ou Hangouts, ou então chats, ou então e-mail, ou então os fóruns. O importante é a gente discutir nessas atividades para que esse estágio seja o mais proveitoso possível, tá certo? E aí, ao longo desse processo, vocês vão estar elaborando documentos e relatórios relativos às atividades desenvolvidas. No estágio 4, o objetivo principal é fazer com que vocês possam adquirir experiência no ensino da computação em diferentes níveis, né? Pode ser educação infantil, educação fundamental, no ensino médio, ensino técnico, ensino profissionalizante, né? Que vocês também possam ter a experiência de agentes promotores da utilização da informática na educação, ou que vocês possam vivenciar também a prática de atuar na educação à distância e na produção de materiais instrucionais que usem tecnologia, tá certo? Aqui estão alguns objetivos específicos, então a gente espera com isso, com esse estágio, contribuir para a qualidade da formação acadêmico-profissional de vocês, por meio da observação das habilidades dos profissionais de ensino, então que vocês possam observar também outros professores atuando, para aprender com a experiência deles, que vocês possam exercitar o pensamento crítico de vocês, né, no sentido de juntar bem a teoria à prática. Então, vocês tiveram disciplinas teóricas da educação, da computação, né, e aí como é que eu vou aplicar isso que eu aprendi na prática? Então, esse pensamento crítico, o exercício desse pensamento crítico é importante, tá certo? Então, além disso, um outro objetivo vai ser ensinar diferentes conteúdos relacionados à computação. Então, você pode estar ensinando aqui números binários, pode estar ensinando a criar sites, você pode estar ensinando a criar aplicativos, você pode estar ensinando a computar em si, ensinar o que são algoritmos, né? Ou ensinar matemática usando recursos da computação. Então, isso daí, né, essa prática de ensinar, né, é bem importante para esse estágio, tá certo?
Além disso, você pode estar elaborando e aplicando projetos que tenham como finalidade a inserção do computador como ferramenta do processo de ensino-aprendizagem. Então, criar um projeto onde, com o uso da informática, né, a gente possa ensinar qualquer coisa, tá certo? Não só a computação. Além disso, você pode estar especificando, utilizando, desenvolvendo e avaliando softwares educacionais, né, como soluções metodológicas para ambientes escolares e não escolares. Então, você pode estar aí definindo um software para analisar, que você acha interessante. Você pode estar construindo um software desse, ou projetando como é que ele pode ser e depois ele seria construído, tá certo? Isso também está contemplado aqui no estágio 4. Além disso, apoiar no uso e desenvolvimento de sistemas e cursos de educação à distância. Isso também é outra atividade que está prevista. Além disso, também a gente espera permitir a vocês, né, a manifestação do senso crítico de cada um, avaliando a realidade educacional, tentando melhorar essa realidade educacional que vocês vão encontrar, que realmente pode ter dificuldade, vocês vão encontrar algumas dificuldades e vão ter esse sentimento de que vocês são capazes de mudar essa realidade, né? de trazer melhorias, de fazer diferente, né? Então é importante permitir para vocês essa habilidade de pensar nisso, né? Então vocês vão poder pensar melhor sobre esse curso de vocês, esse curso de licenciatura em computação à distância e sobre o futuro de vocês como profissionais da área, tá certo? Nessa disciplina, né, a gente vai ter, na verdade, 4 unidades, né, que uma delas é a de planejamento das ações do estágio, a segunda é de execução das ações de estágio, a terceira é de avaliação das ações feitas, e a quarta, né, não quinta, é onde vocês vão relatar os resultados das ações, vocês vão descrever o que é que vocês fizeram, que resultados vocês observaram. Né? A metodologia da disciplina é a seguinte: eu vou estar também disponibilizando alguns vídeos, alguns materiais digitais para apoiar vocês nesse processo, né? Principalmente nas interações da gente, dependendo do tipo de estágio de cada um. Vamos ter discussões nos fóruns, onde a participação de vocês faz parte da avaliação e é fundamental. Teremos também alguns exercícios práticos, então exercício de preparação de planos de aula ou de planejamento de ações, né? Então é importante fazer esse exercício sobre planejamento. Então isso também faz parte da metodologia da disciplina, né? A obrigação também de fazer um relatório, de saber escrever bem, né? De saber deixar claro o que você fez, o que você planejou, o que você aprendeu com essa experiência, isso também é importante, faz parte da metodologia. E aí vocês vão por meio dessa metodologia, né, nós esperamos que vocês possam melhorar a habilidade de escrita de vocês, né? E que isso não só através da preparação do relatório, mas também a partir da participação de vocês nos fóruns e em outras atividades. Tá certo? Então, como recursos didáticos, vamos ter vídeos, materiais digitais, fóruns e chats, né? Pretendo avaliar vocês por meio da participação de vocês nessas atividades lá do Moodle, né? Os fóruns de discussão, né? E outras atividades que são entregas de atividades que são arquivos, né? Que vocês vão enviar, principalmente o relatório de vocês. Mas cada atividade, né? Ela vai ser avaliada e faz parte, né? Do processo avaliativo da disciplina. Tá bom? Aqui, né, tem algumas referências que vocês podem utilizar, né, tanto na bibliografia básica quanto complementar, né. Nessa complementar, aqui eu destaco, por exemplo, algumas ferramentas como o App Inventor, que é para o ensino de como é que eu ensino, né, crianças, jovens ou até adultos a criarem aplicativos, né, usando a ferramenta web. Então, o App Inventor pode ajudar vocês nisso. O Code.org, que tem várias aulas, né, que são da hora do código, que vocês podem também estar aplicando em sala de aula, que são aulas já prontas também, que são bem interessantes, que vocês podem experimentar, inclusive. Tem aqui o site do CS Unplugged, que é Computer Science Unplugged, ou Computação Desplugada, onde vocês vão ver atividades que também estão em português, tem vários idiomas, inclusive em português, em que você ensina a computação, ensina sobre pensamento computacional sem usar computador. Então, vale a pena dar uma olhadinha também.
Tem o portal do professor, onde vocês podem encontrar vários planos de aula, que vocês podem se inspirar para pensar em como é que eu uso aquele plano de aula, né, e adapto ele para colocar algum recurso educacional digital, para deixar aquela aula mais interessante e para levar para o professor lá da escola onde eu estou atuando, tá certo? E aqui tem outros livros, tem esse projeto de integração de tecnologia do currículo em sala de aula, que é um livro que ele diz que ele tem vários projetos feitos por professores aqui de João Pessoa, com apoio de pessoas da universidade, em que eles implantaram, né, o uso da TI na sala de aula, né, de forma integrada. Foi bem interessante. Aí isso vai ser eu posso compartilhar com vocês também. Aqui tem o livro de elaboração de projetos, guia do cursista, também, que é um outro material que pode ajudar vocês a elaborarem o projeto de vocês de ação para essa disciplina, que vai ser uma atividade que vai ser entregue também na disciplina. E tem aqui o site do Scratch, que é uma ferramenta que tem sido muito utilizada para o ensino da computação, e principalmente o ensino de programação para crianças e jovens, certo? Espero que vocês gostem, que aproveitem ao máximo essa disciplina, né? E estamos aí. Qualquer coisa, entre em contato. Um abração, gente, bom trabalho, né? Realmente, espero que todos encontrem ótimos supervisores e possam fazer ótimas atuações, né, nos locais de estágio que vocês escolherem. Um abração.